Mais uma mensagem importante. Deus tem nos movido a falar muito, tem nos direcionado a falar muito sobre a nossa salvação, a salvação da nossa alma, e as últimas mensagens têm sido totalmente direcionadas a isso. E Deus sabe de todas as coisas, porque quando Ele nos move a falar muito sobre isso. E nenhuma mensagem ela é por força do acaso, e sim por um propósito. E mais do que nunca nós estamos falando da coisa mais importante, da maior riqueza. Nós precisamos pensar que desde quando nascemos já começamos a morrer. Já parou para pensar nisso ou não? Desde quando nascemos já começamos a morrer. E sabemos que este corpo deixa de existir, mas o homem interior, a alma permanece. E permanece exatamente como você está agora. A única coisa que não muda, ou a única coisa que muda é que não há um corpo físico. Mas o resto, tudo igual. Com todos os sentidos. Com todos os sentidos. Por isso que o maior engano é justamente aquele pensamento que o diabo coloca na mente das pessoas quando elas vivem um momento difícil. O maior engano é: morreu, acabou o sofrimento. Pelo contrário, a alma é eterna. O homem interior, isso aqui é só o transporte para o verdadeiro homem, para a alma. E nós precisamos estar muito atentos àquilo que acontece, porque quem é um bom observador, são pessoas que conseguem parar, meditar e fazer boas observações, chega à conclusão que cada tentativa do homem, aliás, são várias, né? Pode sentar os obreiros. Nós observamos uma coisa muito importante, e eu gostaria de deixar isso aqui, porque a palavra, ela é ignorada. Ela é ignorada no mundo. Para muitos ela não tem importância. E o que as pessoas não se deram conta é que tudo que está escrito aqui tem se cumprido nas vírgulas, e as pessoas não percebem isso. A coisa mais importante na face da terra é o que está aqui. Por que o que está aqui? Porque isso aqui é a coisa mais poderosa da face da terra. Inclusive, às vezes as pessoas estão tão preocupadas, né, fazer grandes revoluções, grandes mudanças, mudar o mundo, e muitas pessoas não estão preocupadas, porque o direcionamento bíblico é primeiro transformem-se, né? Não é tentar transformar o mundo, é primeiro se transformar. E às vezes as pessoas querem fazer tantas revoluções e elas mesmas não mudaram, não houve transformação alguma. Então nós vemos convenção para isso, convenção para aquilo, o encontro mundial para isso, o encontro mundial para aquilo, tentativa de proteger tantas coisas, proteger criação de novas tecnologias, de tantos avanços, proteção
do meio ambiente, enfim, a atmosfera, o céu, terra, florestas. E, infelizmente, muitos não se preocupam que a maior contaminação que existe na Terra, e o maior objetivo, atingir a maior contaminação é no homem. Já prestou atenção nisso ou não? Não é, ou seja, tudo é importante. Proteger o meio ambiente é importante, os encontros por aí que são feitos são importantes, mas a coisa mais importante é a proteção do homem, do interior do homem, e não há essa preocupação. Não há, e cada vez as coisas estão piorando. Nós estamos agora em eleição, o mundo já esperou tantas mudanças, Tantas mudanças, entrando esse, a coisa muda, entrando aquele, a coisa vai melhorar, entrando aquele outro, a coisa vai melhorar, e cada vez a coisa está pior. É verdade ou não é? Sim ou não? Coloca uma mulher, a coisa vai piorar, ou a coisa vai melhorar, piora. Coloca um negro na presidência dos Estados Unidos, talvez um presidente negro, vai mudar algumas coisas, melhora? Não, absolutamente. Então, nós precisamos estar atentos, principalmente cuidar da coisa mais importante, e saber, viver não é fácil, cuidar do nosso interior, cuidar da nossa alma. Essas palavras que nós vamos ler aqui, nesse momento, essa leitura que eu vou fazer agora, olha isso. Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Tem outra tradução aí? Tem, coloca as outras. Diga comigo, é ilusão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. Passa, tem outra ainda? Passa, pode deixar lá. Vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. Passa. Examinei todas as obras que se fazem debaixo do sol e cheguei à conclusão de que, diga comigo, tudo é inútil. É como uma corrida sem fim atrás do vento. Muda a tradução. Tem outra? Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. Só para concluir, Eclesiastes 12:13. 12:13, isso. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo, tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Agora volta, por favor, aonde nós estávamos. Quem falou isso? Que grande inutilidade, diz o mestre. Que grande inutilidade, nada faz sentido. Você vê que nada, quem disse isso era o homem, o rei mais rico da face da terra. O homem que tinha 1000 mulheres. Se você analisar, espera aí, ele tem um versículo que ele diz que ele se entregou a fazer tudo o que a sua carne tinha vontade. Tudo, tudo. Então, o dinheiro não o preencheu,
festas não o preencheu, sexo não o preencheu, não trouxe satisfação, realização. Tudo aquilo que boa parte das pessoas vivem envolvidas e correndo no dia a dia, ele está dizendo, ele chegou à conclusão no final de tudo, ele disse assim: que inutilidade. Tudo é uma grande inutilidade. Nada faz sentido. E você sabe que o resumo de tudo, ele termina ali, vai para o 12, 13. Ele termina o resumo de tudo. Agora que já se ouviu de tudo, aqui está a conclusão. Diga comigo: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. O vazio do homem, o vazio que há dentro de cada homem e que o dinheiro, mulher, sexo e etc. não pode preencher, é do tamanho de Deus. O vazio dentro de cada um é do tamanho de Deus, porque ninguém pode preencher o lugar de Deus na vida de um homem. Às vezes, observe que as pessoas, elas vivem envolvidas com tantas coisas, e tantos projetos, e vai vivendo a sua vida, envolvido com tantas coisas, e o que ele menos se preocupa é com a sua relação com Deus, com o seu relacionamento com Deus. Se ele tem se aproximado a cada dia mais de Deus, ou se ele tem se afastado de Deus. O que o ser humano mais, cada época, você observe que a sociedade está engajada numa nova causa, né? Eu já disse sobre isso, não é nem opinião minha, porque minha opinião é pautada na palavra. A gente observa que Deus fez, diga comigo, Deus fez tudo perfeito. A Bíblia diz que o homem tem buscado várias invenções e estragado a perfeição de Deus. Deus fez tudo perfeito. Eu estava vendo uma reportagem, porque cada época é uma nova moda, né? Agora está uma que o grande problema agora, o grande alvo dessa nova, que é do diabo, o grande alvo agora são as crianças, né? O grande propósito agora de atingir são as crianças. Observe que as crianças agora, começou uma nova moda sobre a orientação sexual das crianças que começam uma opinião a partir do momento que a criança nem sabe o que é o quê, né? E aí começa já toda uma influência maligna. Então, eu estava vendo uma reportagem que teve há um tempo atrás, que naquela época da produção independente, que as mulheres começaram com todo aquele modismo, né, de produção independente, todo mundo agora queria ter um filho independente e tal, o que aconteceu de lá para cá? O que começou a acontecer de lá para cá? Porque entrou isso na moda, né? Entrou na moda e todo mundo agora era moda, eu quero minha produção independente, eu vou ter um filho independente de marido, sem casar e etc, e aquela coisa toda. E nos Estados Unidos isso agora gerou um colapso, né? Porque tem uma multidão de novos, de jovens, adolescentes e etc, que agora daquela ânsia, o desejo de descobrir quem é seu pai, a necessidade da figura paterna, né? A necessidade da figura paterna e do conceito família. Hoje, agora as mães estão tendo sérios problemas, porque conforme foram descobrindo como é que eles foram gerados, qual foi a ideia, qual foi o propósito, agora filhos rebeldes, filhos dando problema para os pais e etc, e aí está um problema sério atual. O problema que começa agora, né, começa uma nova invenção, começa todo um modismo com o objetivo de atingir as crianças, e isso futuramente é que nós vamos ver o resultado de tudo isso. E tudo isso, o que a Bíblia diz? Diga comigo: Deus fez tudo perfeito. E aí o que o homem tem feito? Procurado invenções, procurado criações, estragando a perfeição de Deus e automaticamente estragando as suas próprias vidas, pegando problemas. Nós não fomos criados e jogados no mundo, simplesmente Deus te jogou no mundo e disse assim: se vira, dê seus pulos e descubra a sua melhor maneira de viver.
Ele não fez isso. Ele nos criou e imediatamente Ele se preocupou em nos deixar todo o manual de orientação para o bom funcionamento de tudo, para que tudo caminhe na mais perfeita ordem. O que acontece? Quando nós vivemos distante da palavra e vivemos pelos nossos sentimentos e emoções, quando Salomão diz é tudo ilusão, eu preciso de mais uma mulher, porque o homem é descontrolado, né? A carne, nós temos falado sobre isso, né? A carne se excede um pouquinho a ela não tem limites. Ele arrumou uma mulher, uma não era suficiente, ele foi para a segunda não era suficiente, ele foi para a terceira não foi suficiente, ele foi para a quarta, ele foi para a quinta, ele foi para a sexta, daqui a pouco ele estava com 100 mulheres, e 100 mulheres não era suficiente, e foi, aí Salomão chega ao ponto de ter 1000 mulheres, tinha suas esposas e começou a ter as suas concubinas, porque 300 esposas não era suficiente, ele precisava mais de 700 amantes. Para pensar. Não, para pensar. Não é uma loucura? Sim ou não? Mas tem razão, chega lá na frente e diz assim, inutilidade. Inutilidade. Tudo é uma grande inutilidade. E chegou, o que eu fiz? O que eu fiz com tanto esforço, tantas alianças, tantas parcerias, tantas negociações, tantas riquezas? Chegou lá na frente, que é o momento de prestar conta com Deus, o momento que o homem já não consegue, né? Vai chegar o momento que todos nós vamos precisar de apoio para caminhar. Hoje nós vamos, a Bíblia diz isso, né? Hoje nós vamos para onde queremos, corremos para lá e corremos para cá. Amanhã nós vamos precisar de alguém que nos conduza, alguém que nos ajude a caminhar. E nós precisamos pensar nisso agora. O que estamos fazendo agora? Qual é o plantio que estamos fazendo agora? Qual é a semente que temos plantado agora? Porque essa semente vai nos gerar colheita. Aquilo que estamos plantando agora vai nos gerar uma colheita. Pode ser uma bela colheita ou uma terrível colheita futura. Amém? Então, espera aí. Agora que já se ouviu viagens, passeios, cavalos, carregamento de ouros, cavalos, ele tinha a melhor criação de cavalos árabe do mundo, cavalos que ele exportava para tudo quanto é lugar, seu palácio revestido de ouro, mulheres e mais mulheres. E chegou um momento que ele estava assim, exausto. Tudo é inútil. Tudo, e ele termina dizendo, volta ali, ele termina dizendo, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus, diga comigo, e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Passa, por favor. Tudo que Deus faz é perfeito, né? Nós precisamos, primeiro, qual é o grande problema hoje? O grande problema hoje é o homem seguir suas próprias direções, caminhar segundo a sua própria direção, seus achismos. Ele não, como diz lá no livro de Romanos 12:1, que diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conforme com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos como? Pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vê que até a criação de um filho, Deus fez tudo perfeito, né? Um filho que é criado só pelo pai, ele tem um desajustezinho, porque a criação só masculina leva para, geralmente, somente se a criação do pai ela for uma criação muito
rígida, muito, ele pode, essa criação não ser muito equilibrada, porque ele foi criado somente pelo pai, de acordo com o temperamento do pai. Se ele for criado só pela mãe, então o que pode acontecer? A influência da criação só da mãe, porque a mãe também, dependendo da personalidade da mãe, da sensibilidade da mãe e tal. O filho que é criado pelo pai e pela mãe, há um ajuste, um equilíbrio. O diabo trabalha para isso, né? Para que haja um desajuste, um desequilíbrio na vida das pessoas, na personalidade do ser humano, principalmente se esse pai e essa mãe, a vida não está, se estiver pautada à luz da palavra, há um equilíbrio muito bacana. Se não estiver, há um desequilíbrio. Então, qual que é o alvo do diabo hoje? Desajustar lares, desajustar pais, para desajustar filhos. E, consequentemente, desajustar os próximos, a geração futura. E ser cada vez mais um problema maior. Amém? Pois, diga comigo, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Falamos sobre isso a semana passada. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa à sua alma? Porque diante de Deus, não é aquela frase que nós temos falado, né? O quão popular você é nos céus? Porque você pode ser muito popular aqui. Você pode ser uma pessoa muito popular aqui, muito conhecida aqui na terra e totalmente desconhecido nos céus. Pensa nisso. Você pode ser uma pessoa extremamente popular aqui, todo mundo olha para você e diz: poxa, fulano é bacana, fulano anda num carro legal, o fulano ocupa uma posição legal, e totalmente conhecido nos céus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder? Porque nós sabemos que para Deus não importa o que você tem. Você não pode comprar a salvação da sua alma. Como nós falamos a semana passada, com todo o dinheiro que você tiver, você não pode comprar um minuto a mais do seu dia. Nenhum minuto. E muitas vezes, quem nos dá o prazer, já prestou atenção que o homem tenta obter prazer sem a presença de Deus e ele não obtém prazer em absolutamente nada? Você já prestou atenção que às vezes o problema de alguns é o problema financeiro, né? Então o problema financeiro, aí começa o desentendimento por causa do problema financeiro, aquela dificuldade, e estão vivendo limitações, privações, enfim, daqui a pouco resolve o problema financeiro, tudo que não tem mais é problema financeiro, aí tem um outro problema. Aí já estão brigando agora também por causa do problema financeiro, mas não é a falta, agora é porque tem o dinheiro. Você vê que a falta de Deus, o ser humano nunca está preenchido. Às vezes a pessoa constrói um castelo e vai construindo, diz assim: agora nós vamos viver, agora nós vamos desfrutar. Quantos casais nós temos visto isso? Quantos casais? Agora eu vou construir, agora eu vou descansar, vou curtir a vida. Chega lá, arrebenta, se separam. Nem desfrutam junto daquilo que construiu, não consegue desfrutar daquilo que construiu juntos. Aonde está o problema? Falta de Deus, falta da presença de Deus, falta da palavra ali dentro, falta da palavra no lar, falta de um investimento espiritual, investimento na sua vida, na sua família. Porque a vida não se resume, nós temos visto pessoas, você vê que hoje o ser humano está tão corrido que ele tem tempo para tudo, ele não tem tempo para buscar Deus, ele não tem tempo para ouvir a palavra, para deixar Deus falar com ele, orientá-lo, e às vezes ele vai, daqui a pouco, aquele tempo que ele não tinha para buscar a Deus, que ele não separava para buscar a Deus, ele usa só para resolver problema. Por isso que eu sempre digo, buscar a Deus é economizar tempo. Sabia disso? Estar na presença de Deus é economizar, porque há quantas pessoas que estão voltando só para reparar problema. O prejuízo é muito maior, porque quando acha que estaria lá na frente, está aqui atrás. O retrocesso é grande, o fracasso é grande.
E mais uma coisa, nós precisamos de a bênção de Deus sobre nós nos possibilita a desfrutar de tudo com equilíbrio. Nós precisamos de uma série de coisas para sermos realizados. É verdade ou não é? Nós precisamos de uma vida próspera para sermos pessoas realizadas, porque o dinheiro não é a coisa mais importante, mas ele tem a sua importância, ele é essencial para algumas coisas. Mas quantas vezes a pessoa tem dinheiro, mas a família está completamente desajustada, o casamento está completamente desajustado. Muitos diriam assim: eu trocaria tudo que eu tenho. Outro dia alguém disse assim para mim: o senhor sabe, bispo, me cortou o coração isso, que eu me coloquei no lugar dele. Ele disse assim: o senhor sabe que às vezes eu entro num lugar, quando eu olho um casal conversando e um olhando no olho do outro e sorrindo, eu tenho inveja. Você entendeu ou não? Quando ele olha um casal olhando um no olho do outro e sorrindo, aquele clima gostoso, amistoso, ele tem inveja, porque não existe isso no relacionamento dele. Não há tudo que eu queria era viver isso com a minha esposa, e eu não vivo isso com a minha esposa. Qual o problema, bispo? O problema é que também não há um investimento na vida espiritual. Nós temos falado, a semana passada nós falamos a respeito talvez de uma das coisas mais importantes. Diga comigo: a oração sincera, contínua. Oração sincera, contínua e específica de um justo torna disponível um tremendo poder. A oração sincera, contínua, não é aleatória, não é de vez em quando. Sincera, contínua, específica, torna disponível um tremendo poder. Poder que muda, poder que transforma, poder que penetra onde as suas palavras não podem penetrar. Poder que muda coisas que você não pode mudar. Amém? Então, o sonho, ele trocaria qualquer, por exemplo, essa pessoa que falou comigo, trocaria qualquer coisa para ter aquele relacionamento, sabe, aquela comunhão como a sua esposa não tem. Relacionamento é frio, de desgaste, de ofensas, que isso? Falta do quê? Principalmente Espírito Santo, fruto do Espírito. Fruto do Espírito, está lá todo o fruto, o que compõe o fruto do Espírito, Gálatas 5. Passa. Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? O que você pode dar a Deus que Deus não tenha? O que você pode dar a Deus que Deus não tenha? O que o homem daria em troca da sua alma? Nada. O homem não pode dar nada. E falando da alma, como é que nós obtemos a salvação da nossa alma? Uma comunhão profunda. Todos os dias nós temos a nossa personalidade, né? Mas a nossa personalidade é moldada à personalidade de Deus. Talvez nós chegamos à igreja com um caráter, mas o nosso caráter, ele é moldado ao caráter de Deus. Nós chegamos à igreja com a nossa maneira de pensar, mas a nossa maneira de pensar é moldado à maneira de pensar de Deus. E quando tudo isso acontece, então nós passamos a andar com Deus. Porque tem um versículo na Bíblia que diz assim: poderão dois andar juntos se não estão de acordo? Dois poderão andar juntos se não estão de acordo? Cada um pensa de um jeito, de uma maneira. Passa. Não tenham medo dos que matam o corpo. Mateus 10, 28.
Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir, diga comigo, tanto a alma como o corpo no inferno. Esse deve ser o nosso maior temor. O maior temor é o temor a Deus. É aquela velha pergunta, né? Muitas vezes estamos tão preocupados em agradar ao A, ao B, ao C, não magoar o A, o B, o C. Muitas vezes não dizemos não ao A, ao B, ao C, mas vivemos magoando a Deus, dizendo não a Deus, à vontade de Deus, não aos nossos compromissos com Deus. Se marcarmos um compromisso com alguém que seja importante, não desmarcamos, mas desmarcamos com Deus como se fosse qualquer coisa. E não investimos no relacionamento, porque com Deus é um relacionamento. Com Deus é um relacionamento. Eu fico pensando, nós somos tão sensíveis, né? Tão sensíveis, tão dodóis. Qualquer coisinha nos magoa. Cuidado, hein, bispo, porque até a tua palavra aí pode me magoar. Pode acontecer. Pode acontecer. Nós somos sensíveis, qualquer coisinha nos magoa, né? Se não formos tratados com a devida prioridade, se percebemos que as pessoas não se importam tanto com a gente, se percebermos que as pessoas não nos convidam para isso, não nos convidam para aquilo, convidou o A, mas não me convidou, eu estive lá, nem me deu atenção, eu mandei uma mensagem e não me respondeu, dodói, e nós não nos damos conta que nós vivemos fazendo isso com Deus. É um relacionamento, mas um relacionamento frio, que tem dia que passa o dia nós não falamos com Deus, tem dia que é o dia do nosso compromisso com o Senhor, e é como se tem outras coisas mais importantes, e nós não podemos nos esquecer que é relacionamento, o Senhor é um ser vivo, que inclusive o Espírito de Deus, a Bíblia diz que tem o sentimento dos ciúmes. Ele tem ciúmes de nós, Ele tem ciúmes do nosso tempo, Ele tem ciúmes da nossa atenção, entendeu? Você já viu o pai que tem ciúmes do filho? Já, bispo. Você já viu a mãe que tem ciúmes da filha? Já, tem. É só um casal, inclusive isso é um problema sério, né? Quando o casal demonstra que o filho é mais importante, às vezes dá um desajuste também. Muitas vezes nós vivemos demonstrando isso, que o meu filho é mais importante, o meu marido é mais importante, a minha esposa é mais importante. Opa, meu relacionamento com Deus. Outro dia eu disse isso, né? Sabe por que nós decepcionamos continuamente com os mais próximos? Continuamente. Nós nos decepcionamos com os mais próximos, com aqueles que estão do nosso lado, para mostrar que a coisa mais importante que temos é Deus. Você vê o marido decepcionando com a esposa decepcionando o marido, os filhos decepcionando, para que a gente coloque Deus em primeiro lugar, como sempre. De repente nós colocamos aquilo ou aquela pessoa, aquele negócio ou aquilo, seja lá o que for, no lugar de Deus. Daqui a pouco estamos decepcionados. Mas a Bíblia diz que quando nós confiamos no Senhor e priorizamos ao Senhor, nós jamais seremos decepcionados. Amém? Passa, por favor. Da mesma forma como o homem está destinado, diga comigo, a morrer uma só vez, e depois disso, enfrentar o juízo. Quantas vezes você vai morrer? Mas ensinaram por aí que você vai evoluir.
Ensinaram que você vai evoluir, precisa ter cuidado com isso, hein? Cuidado com as mentiras, porque a Bíblia diz, o homem está destinado a morrer uma só vez, depois segue o juízo. Já está determinado para onde ele vai. Se eu partir hoje, está determinado para onde eu vou. O que eu fiz até agora é o que vai contar. E nós precisamos estar atentos. Porque você sabe quando você vai? Não, nem eu. Mas todos os dias tem gente indo. Nós sabemos quando Jesus vai nos chamar? Não, não sabemos. Mas tem todos os dias pessoas sendo chamadas. E eu não posso brincar com a coisa mais importante da minha vida, que é a salvação da minha alma. Porque está destinado o homem morrer uma só vez. Não é duas, não é três, não é, entendeu? É igual a gente quando é ignorante. Eu, quando era menino, eu queria encher o saco da minha mãe. Eu dizia assim, ela falava, menino, vai caçar alguma coisa? Eu falava assim, mãe, nessa geração eu vim aqui a passeio, estou aqui só para passear. Ignorância, né? Não entendia nada. Mas nós sabemos que nós estamos, como disse agora há pouco, aqui nós, quando nascemos, nós nascemos já e começamos a morrer já. Pode prestar atenção que a Bíblia nos compara à erva. Por que a erva? Porque hoje ela está verde, está bonita, está bem viva, e aí ela começa a murchar, ela começa a secar, ela começa a secar. É o que acontece com a gente. Amém? Vamos lá. Diga comigo, pois o salário do pecado, ou é recompensa, é o quê? A recompensa do pecado é a morte. O salário dele é isso aí. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Grave isso, porque nós podemos viver, nós é quem vamos escolher. Você tem o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que nós quisermos. É livre escolha. Se cremos, não cremos, se vamos viver, não vamos viver, se eu vou viver segundo a palavra ou não vou viver segundo a palavra, nós é que escolhemos. Mas eu preciso estar atento que o que está escrito vai se cumprir, pois o salário do pecado é a morte. Quando nós estamos falando de morte, pode prestar atenção que o pecado geralmente, realmente, ele leva à morte. Todo tipo de pecado desenfreado leva à morte, mas a morte principal é a morte espiritual. E a alma. O propósito maior é a alma, é atingir a alma. Vamos lá. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Respondeu Jesus, diga comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Respondeu Jesus, repita mais uma vez em voz alta, por favor, eu sou o caminho. Não sou um dos caminhos, eu sou um dos caminhos, foi isso? Não, eu sou o caminho, não sou um. As pessoas não dizem assim, todos os caminhos levam a Deus? Não é isso que se ouve? Não, eu não sou um deles, eu sou o. Eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Um caminho. Um caminho. E nós precisamos estar atentos se realmente estamos nesse caminho. E se o estar nesse caminho não é simplesmente aquele estar de palavras, se realmente estou. A gente percebe, você já prestou atenção, quando eu falo que o mundo é extremamente sedutor, as coisas no mundo são extremamente sedutoras, e elas vão nos envolvendo, vão nos seduzindo, vão chamando a nossa atenção e tomando conta do nosso tempo, e infelizmente nós vamos investir no nosso tempo em outras coisas, senão nesse caminho. Estamos envolvidos com tantas coisas e deixando de lado a coisa mais importante. A coisa mais importante, que é justamente porque a Bíblia diz assim, repita comigo: é necessário nascer de novo. Mas eu vou fazer uma pergunta a você importantíssima. Nascer de novo é importante, aliás, Jesus disse que isso é necessário, é essencial. Mas quem nasce tem que crescer, porque se quem não nasce não cresce, tem um problema sério aí. Nasceu e não cresceu, tem um problema de saúde espiritual. Não basta nascer, tem que crescer. Não basta nascer, tem que crescer. Se você não cresce, você tem um problema, certamente um problema de saúde espiritual. Não é simplesmente nascer. Quem nasce, tem que crescer. Amém? A gente tem que colocar, eu estava brincando aqui sexta-feira, contando a piadinha do jumentinho que Jesus entrou montado aquele jumento que o Senhor entrou montado na cidade, e o povo todo aclamava a ele, gritava hosanas, hosanas, aplaudia. Lembra disso ou não? Lembra desse texto ou não? Que o pessoal usa hoje como Domingo de Ramos. Então o jumentinho chegou todo feliz em casa, contando para a mãe dele que ele não sabia que ele era tão querido. Ele era tão querido, tão amado, porque quando ele entrou na cidade, o povo gritava por ele, aplaudia, batia palmas, e todo mundo aclamava ele. E aí a mãe dele falou: quem que é? Eu estava levando um tal de Jesus. Ela falou: agora volta lá e veja como é que vai ser seu tratamento, sua recepção. Ele voltou, entrou e passou a cidade toda, voltou para casa muito triste, porque ninguém o reconheceu. Ninguém falou uma palavra a ele. E ele estava muito triste e decepcionado com aquilo, porque ele achou que as pessoas o amavam. E aí a mãe dele deu uma grande lição a ele, e disse a ele: é isso aí, meu filho, isso é para que você fique sabendo que você, sem Jesus, é só um jumento. Entendeu? Você não passa de um burro, você não passa de um jumento. É o que nós precisamos colocar dentro de nós. Nós, com Jesus em nossas vidas, nós somos extremamente importantes. Nós nos tornamos pessoas importantes, mas sem Jesus não passamos de um jumento, de um burro e etc, nada mais do que isso. Jesus nos torna importantes. Amém? Vamos lá. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, diga comigo, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha que coisa forte.
quem vive e crê em mim, tem outra tradução que diz, nunca morrerá, não morrerá eternamente. Você crê nisso? É isso que nós precisamos nos focar. Olha que coisa gloriosa, nem a morte tem poder sobre nós. Nem a morte tem poder sobre nós. Nós precisamos estar atentos, gente. Eu disse, o mundo é extremamente sedutor. Você já prestou atenção que nós somos seduzidos continuamente? De alguma forma nós vivemos sendo sempre seduzidos? É uma posição, é a sedução do status, é a sedução do dinheiro, é a sedução da sociedade, é a sedução do vício, é a sedução do sexo, a sedução de um modo geral. E nós precisamos estar atentos e estarmos imunizados. Imunizados. Nada vai me seduzir. Nada vai me... A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas a Bíblia diz nem todas nos convêm. Eu preciso entender o que não me convém. E não me deixarei dominar por nenhuma delas. Nada. Como é que o diabo faz para nos pegar? No momento de carência. Sabe quando o diabo vai tentar te pegar? Na área que você estiver carente, no momento que você estiver mais carente. É o momento que ele tenta entrar com a sedução. Momento da solidão, ele tenta te pegar por ali, com alguém, com um convite. Momento que você está vivendo um momento difícil financeiramente, ele tenta te pegar por ali. Ele vai te estudando para ver o momento que você está vivendo. E o momento que você está vivendo é o momento que ele tenta te pegar, trazendo alguma atração, trazendo alguma sedução. Sabe o que era seu ponto fraco? Sabe o que era seu ponto fraco até ontem? Que hoje não é mais? Sabe o que era seu ponto fraco? Sim ou não? Está entendendo ou não? Ah, isso aqui é meu ponto fraco. Que não é mais, né? Você tinha um ponto fraco. Então ele tenta te pegar no teu ponto fraco. Ele tenta te seduzir no teu ponto fraco, para que você abra uma brecha e ele entre. Para que você abra uma brecha e ele entre. E primeiro ponto, mate o seu relacionamento com Deus. Esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro objetivo. Mate o seu relacionamento com Deus. Afaste o Espírito Santo da tua vida. Afastou o Espírito Santo, você está completamente protegido. Todos nós somos perseguidos de alguma forma. Eu disse, tem 3 pontos principais que derrubam um homem. O orgulho. Diga comigo, o orgulho. Sabe o que o orgulho faz com o homem? O orgulho diz assim, eu não vou passar por isso. Aí se Deus quer que você passe. Eu não vou me submeter a isso. E se Deus quer que você se submeta? Eu sempre pergunto isso, eu vou me submeter ao que Deus mandar eu me submeter. Ainda que eu como homem não me submeteria, mas se Deus mandar que eu me submeta, eu vou me submeter. Orgulho. Orgulho. Dinheiro. Sedução do dinheiro, se corromper pelo dinheiro, ou homem ou mulher, de tantas coisas, mas essas 3 coisas básicas derruba. O homem ou a mulher, na sua carência, colocando um homem no caminho, colocando uma mulher no caminho, com palavras bonitas, com palavras... E você tem que se imunizar acerca de cada... Porque senão a primeira coisa que você perde é a bênção de Deus. Depois você perde o resto. E todos nós somos perseguidos. Todos nós. Ainda semana passada eu vivi isso. A pessoa entrou, eu quero te dizer o seguinte, quando você for mandar uma mensagem para mim,
eu tenho minha mensagem, a minha esposa tem acesso à minha mensagem e a minha secretária tem acesso à minha mensagem, até para ir me alertando, bispo, chegou uma mensagem, bispo, chegou uma mensagem, que muitas vezes eu tenho que parar para poder responder essas mensagens. Aí a semana passada entrava uma mensagem dizendo assim, que eu era muito gato. Que eu era muito gato. Eu olhei aquilo, deixei quieto. Você pode passar o seu telefone para que eu ligue para você? Eu estava na rua, olhei a mensagem, cheguei e falei assim para minha secretária, corta, exclua, porque essa pessoa não posso ajudar. Porque o meu Face é um Face público, não é? O meu Face é um Face, está lá bem claro que eu sou pastor. Todas as minhas postagens são postagens da igreja, são mensagens, são versículos, são... O que a pessoa quer? Ela sabe que eu sou pastor. Se ela está acostumada com isso, então, para mim, já não serve nem para que eu possa ajudar. Porque tem pessoas que você não ajuda, pessoas que não querem ser ajudadas. Eu não respondi, não, sim, então, não, exclua, elimina. Porque já não é essa pessoa, eu já sei do que se trata, qual é o espírito que está dentro. Então, aí começa assim, oi, tudo bem? Tudo. Já está errado. Somente quando você sabe que tem algo. Está certo ou está errado? Espera aí, eu não vou alimentar isso. Eu não vou alimentar isso. Até porque não precisa minha esposa ver nada. Tem uma aliança aqui dentro com Deus. Tem uma aliança aqui dentro com Deus. E a nossa primeira aliança é a aliança com Deus. E antes de fazer qualquer coisa, eu preciso analisar que aquilo eu estou fazendo contra Deus. Eu estou entristecendo a Deus. Então, nós precisamos fugir daquilo que se torna uma isca, aquilo que pode seduzir, aquilo que vai fazer com que eu perca a bênção. Eu não sei, já parou para pensar? Vamos lá. Não, tem coisas que não é Deus que faz, mas Deus permite. Tá? Falar, Deus colocou essa tentação para mim. Não, tem coisas que Deus não faz, mas Deus permite. E se uma situação dessa Deus permitiu, vamos ver, filho, vamos ver onde está teu coração. Vamos ver teu grau de temor, meu filho. Vamos ver o teu grau de espiritualidade. Vamos ver se você pode passar dessa medida, ou é daqui para trás. Vamos ver se você realmente vive a palavra, filho. Porque quem promove o homem é Deus, não é? Sim ou não? Quem exalta o homem é Deus. Então, espera aí, filho, deixa eu te observar aqui, deixa eu ver. E aliás, deixa eu ver as intenções e as motivações que estão dentro de você. Por isso que nós temos que vigiar. Quando não tem ninguém nos vendo, os olhos de Deus estão sobre nós. Amém? Então, nós somos assediados continuamente. São propostas e mais propostas. E a gente nem estica o assunto, corta ali. Porque maldita a hora que a serpente chegou bonitinha e Eva esticou a conversa com ela. Qual foi o problema de Eva? Não foi comer o fruto, não, foi dar ouvido à serpente, esticar conversa com a serpente. Desculpa, né? Estou falando de serpente, mas eu vou falar, esticar conversa com o diabo. Porque tudo que ela não precisava era daquela informação que a serpente queria, que o diabo estava trazendo a ela. Passa. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem
Diga comigo, amoldar pelos maus desejos que de outrora, quando viviam na ignorância. Olha, pronto. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora. Não se deixe. Isso era desejos do passado. Isso é o que estava dentro de você no passado. Agora não. Amém? Como eu agia no passado? No passado eu tinha uma conduta, no passado eu tinha uma forma de agir, hoje não. Entendeu? Quando viviam na ignorância, hoje nós não somos ignorantes. Sabe como é que nós somos medidos hoje, gente? Pelo nosso grau de entendimento e esclarecimento. Hoje, a partir do momento que Deus entende que você já tem conhecimento suficiente, já ouviu o suficiente para não ter mais esse tipo de postura, esse tipo de atitude, a partir dali você vai ser tratado. É assim, fez agora, está levando daqui a pouco. Entendeu ou não? Tem gente que fala assim, nossa, parece que antigamente eu fazia, agora demora. Não, mas naquela época você era 100% ignorante. Agora você já passou a ignorância. Fez agora, daqui a pouco está chegando a chibata. Entendeu? Vamos lá. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Volta ali, por favor. Mas assim como é santo aquele que o chamou, diga comigo, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Tudo o que nós fizermos, deve haver santidade. Eu devo estar atento a tudo o que eu fizer. Geralmente é outra frase que a gente ouve demais, né? Eu não sou santo, mas o Senhor mandou você santo. Geralmente não é o que nós... Meu amigo, eu não sou santo. Então está na hora de... Muda então, acrescenta, olha, eu não sou santo, mas estou buscando a santificação. Eu não sou santo, mas eu estou buscando a santificação. Nenhum de nós estamos em estado de perfeição. Nós estamos num processo de evolução. Amém? Nós estamos num processo de crescimento, de evolução. E isso, olha o que diz. Assim como o santo é aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Amém? Passa. Pois está escrito, diga comigo, sejam santos, porque eu... Amém? Nós precisamos estar atentos, porque é mais ou menos, o que eu falei para vocês, o diabo luta para trabalhar e nos pegar em situações vulneráveis, situações de carência, né? Às vezes uma palavra, às vezes a sedução do diabo vem assim, né? Numa conversa como essa, né? Mais ou menos assim, né? Chegou a mensagem para mim, você é um gato. Opa! Né? Quem não quer ouvir que tá bonito, tá? Mas nós temos que estar imunizados acerca disso. A Bíblia diz que os lábios, seja da mulher ou do homem adúltero, ele destila favo de mel. Já viu como é macio? Já viu como as palavras são macias? Inclusive o texto diz isso, né? Que é macio. Mas o seu fim, amargo como fel. Principalmente por quê? Porque nós perdemos a bênção de Deus. Sai a bênção de Deus, o que resta? Estou citando esse exemplo por quê? Porque o que eu disse, cada um sabe onde é o seu ponto fraco, cada um sabe aonde precisa fechar,
para não ser pego, porque aí vem o fracasso. É daí a porta de entrada para o fracasso. Repita mais uma vez comigo: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Quem disse isso? O Senhor. Uma vez que vocês chamam pai aquele que julgam imparcialmente as obras de cada um, diga comigo: portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Portem-se com temor. Temor é reverência. Temor não é medo, entendeu? Temor é reverência. Você espera aí, quando a tua vida, muitos sabem disso, já viveram isso, quando você está só, no fundo do poço, solitário, que o homem não pode fazer, seu pai não pode fazer nada por você, sua mãe não pode fazer nada por você, seu esposo, sua esposa, ninguém pode fazer, o médico não pode, o advogado não pode, Deus vem e te abraça, Deus vem, te envolve, te levanta, restaura a sua vida. Poxa vida, pode prestar atenção que você pode ter tudo, se faltar a presença de Deus, vai estar faltando tudo na tua vida, você não tem nada. Como disse, o vazio que te consome é o tamanho de Deus. Você pode ter dinheiro e a sua vida está sem sentido. Você pode ter uma família, a tua vida está sem sentido. Você pode ter saúde, tua vida está sem sentido. Então, eu preciso andar no temor. Espera aí, além da paz que excede todo entendimento, que é a paz de Deus nos acompanhar, quando nós caminhamos no temor do Senhor, nós caminhamos em segurança, e estamos plantando não só para esta vida, mas para, como a Bíblia diz, o século futuro, para a vida eterna. Não há quem tenha deixado tudo por amor de mim, do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto, já neste século e no século futuro, a vida eterna. Amém? Vamos lá, estou terminando. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos de sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos, em favor de vocês. Por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Olha que coisa linda, ó. Vocês foram regenerados não de uma semente perecível, mas imperecível, não de algo que perece, mas daquilo que não perece, por meio da palavra de Deus viva e permanente. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca a Moisés aí. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente,
buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, enquanto nós podemos encontrá-lo. Tudo isso que nós falamos aqui eu reconheço que para muitos é bastante estranho isso. É bastante estranho. Mas ainda que soe como algo estranho, lá no íntimo nós sabemos que isso aqui, por mais incrédulo que alguns sejam, sabe que isso aqui é real e sua vida depende disso aqui. Quanto mais dentro da palavra nós estivermos, hoje nós estamos falando de salvação. Hoje é domingo de Santa Ceia. Hoje nós estamos falando de salvação. Mas a palavra, ela nos dá a direção para todas as áreas de nossas vidas. Todas. Ela nos possibilita a vivermos uma vida de excelência em todas as áreas. Em todas. Sermos bem-sucedidos em todas. Todas. Por isso que quanto mais envolvidos com Deus, quanto mais envolvidos com a palavra, vou repetir, diga comigo, a oração sincera de um justo. Aliás, a oração sincera, contínua, específica de um justo torna disponível um tremendo poder. Tiago 5,16. Quando se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Essa oração, essa comunhão, traz todo esse benefício a cada um de nós. Mas o ponto principal desse sermão hoje, todos nós, e não adianta ignorar isso, que eu penso muito nisso. Você tem pai? Você tem mãe? Eu tenho pai e tenho mãe. E eu olho continuamente para a vida dos meus pais, somente para a vida do meu pai. Nós temos condições de fazer um plantio maravilhoso hoje e chegar lá na frente com uma colheita maravilhosa, e ainda encerrar a nossa jornada nessa terra de forma excelente, gloriosa. E quando o Senhor nos chamar, estamos prontos para entrar para a eternidade. Por isso que a gente trabalha e ensina continuamente. Você pode ter suas motivações, seus projetos e etc. Mas cuidado, porque o seu maior tesouro não está aqui, e tudo que você construir vai ficar aqui. Tudo. Nem a roupa que você tem você vai levar. Nem a roupa, nem essas joias que você tem você vai levar. Tudo vai ficar aqui. Então cuidado para não colocar o coração no lugar errado. Coloca o coração no lugar certo. Coloque o seu coração e faça do Senhor o seu maior tesouro, a sua maior riqueza. Sabe por quê? Sabe por que muitas pessoas perdem a vida aqui? Sabe por que muitas pessoas perderam o prazer de viver aqui? Porque o coração estava em algumas coisas, e quando perdeu essa coisa, perdeu a razão de viver. Sabia disso? Sabe por que muitas pessoas hoje não querem mais viver? Perderam a motivação, a alegria de viver? Por quê? Porque algumas, o coração estava em algumas coisas materiais que tinha, e quando perdeu esse algo material, perdeu a razão do viver, que é morrer. Estava em gente, estava em pessoas, e se perdeu essa pessoa, perdeu a razão do viver, porque a razão do viver dessa pessoa nunca foi o Senhor. E quando a pessoa coloca o coração aonde é passageiro, quando ele perde esse algo, perdeu a sua razão de viver. Não há mais motivo para viver.
Porque a razão do viver dessa pessoa nunca foi Cristo. A razão do viver foi o marido, foi a esposa, foi o filho, foi o patrimônio que construiu, foi a riqueza. Então, quando perde aquilo que o coração estava lá, o seu tesouro estava lá, perdeu, acabou, perdeu a razão de viver. Não há mais motivo para viver. Mas espera aí, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem em recompensa da sua alma? A coisa mais importante você tem? A sua vida? A coisa mais importante, o maior tesouro você tem, a sua alma, que é eterna. Ela permanece. Então trabalha, busca o equilíbrio. Busca o equilíbrio para que você não faça parte de um grupo de pessoas que, quando perdem algo terreno, foi embora a razão de viver. Porque o seu maior tesouro era aquilo. O seu maior tesouro era aquilo que possuía, eram as pessoas que estavam ali com ela. O seu maior tesouro era algo ou alguém, mas nunca foi o Senhor. Perdeu, acabou a razão de viver. Mas quando nós fazemos do Senhor o nosso maior tesouro, ainda que algumas coisas nos façam falta, claro que faz. Jamais gostaria de perder um filho, jamais gostaria de perder minha esposa, jamais gostaria que são uma bênção, um presente de Deus na minha vida, mas não são a razão do meu viver, nenhum deles. Muito cedo eu tenho com a minha esposa um combinado: você não está no lugar de Jesus e nem eu devo estar no seu lugar, no lugar de Jesus na sua vida. Nós somos bênção na vida um do outro, um presente de Deus um para o outro, mas eu não devo ocupar o lugar de Jesus na sua vida, nem você ocupar o lugar de Jesus na minha vida. Você não está em primeiro lugar e nem eu devo estar. E nem os nossos filhos estão em primeiro lugar na nossa vida, o Senhor está em primeiro lugar. São pessoas importantes para nós, são. Só que, como Paulo diz, né? O viver é Cristo. O nosso viver é Cristo. O nosso maior tesouro é o Senhor. Faça dele o seu maior tesouro. Preocupe-se com a sua salvação. Nós estamos de passagem. Nós não somos perfeitos, não somos santos, nós estamos num processo de santificação. E tudo que o Senhor trabalha conosco é para que tudo funcione muito bem em nossas vidas. É para que a bênção dele esteja sobre nós. É para que nós sejamos felizes, abençoados. Quem está entendendo a mensagem? Coloca a mão no seu coração e fale com Deus, porque Deus falou com você o tempo todo.